Olá pessoal, está começando mais um Credenciado Cast, o de número 6, o melhor e mais completo podcast imobiliário de Montes Claros. E hoje estamos aqui com um convidado muito interessante e teremos muita coisa boa. Então fiquem ligadinhos aí e não percam. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Pedro, que é o famoso Pedrinho, todo mundo conhece ele aqui como Pedrinho, empresário, corretor, dono de imobiliária e muito mais. Fala para nós aí, Pedro, um oi, um bom dia. Fala pessoal, bom dia. É um prazer estar participando aqui com vocês hoje. Agradecer o Danilo aí pelo convite e fiquem ligados aí, vai vir muita novidade. Isso aí. Então pessoal, hoje começar aqui agradecendo, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, estão seguindo aí nosso podcast, a quem está seguindo no Instagram, TikTok e é inscrito no YouTube. Nós vamos estar sempre aqui trazendo muito conteúdo para facilitar aí a vida de todos que pensam em comprar um imóvel, vender, financiar ou construir. Vou falar para vocês aqui qual que é o assunto que nós vamos abordar hoje, um pouco da nossa dinâmica. Nós vamos falar aí como o Pedro, o Pedrinho, começou sua vida profissional e hoje é dono de imobiliária, empresário, muito respeitado em Montes Claros. Vamos falar também sobre as construtoras de Montes Claros e quais os diferenciais que ela deve ter para ter um bom produto. Como estão as vendas em época de pós-pandemia e pré-guerra. A Caixa tem novidades para os seus clientes e vai ajudar muita gente a comprar seu imóvel. Temos isso e muito mais. Então vamos lá. Pedro, conta para nós aqui um pouco da sua vida profissional, como surgiu o interesse na profissão de corretor de imóveis e sua trajetória para chegar onde você está hoje. Então, Danilo, é até engraçado meu início no mercado imobiliário. Eu vinha de telecomunicação. É mesmo? Sério. E já estava há algum tempo sem emprego. E fui participar de uma entrevista de emprego quando foi lançar um empreendimento em Montes Claros. Um empreendimento ali no bairro Acácias, o empreendimento da Rodobens. Sei, esse é o famoso Rodobens lá em cima. E lá é Acácia mesmo, né? Lá é Acácias. E por incrível que pareça, eu fiz 3 entrevistas para poder passar. Fiz a primeira entrevista, o coordenador não quis me contratar. E você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 28 anos, vou fazer 14 anos de mercado imobiliário. Olha, tem um tempinho, hein? 28 anos, filha recém-nascida, recém-casado. Cheio de conta. Cheio de conta para pagar. E fiz a primeira entrevista, eles iam contratar 12 pessoas. Carteira assinada? Carteira assinada. Eu não passei na entrevista. Só não? No decorrer do treinamento deles, uma pessoa desistiu, surgiu uma outra vaga, tornei participar do processo seletivo, não passei. Eita, você tá igual o Ricardo Martins, então, você tá achando que você é o xerox dele. Rapaz, foi uma luta. E aí, tinham 2 conhecidos meus que trabalharam comigo, vieram comigo de telecomunicação, inclusive um deles veio ser meu sócio depois na primeira imobiliária. Eles me indicaram pro coordenador. Foi? Falaram com ele, rapaz, contrata o Pedro, ele já fez 2 entrevistas aqui, você não contratou ele. E a gente avaliza o cara, ele vai vir, vai vender. Aí, a indicação hoje. Vai sair bem. E foi então que o coordenador na época me chamou lá, me ligou. E ele falou comigo, tô te contratando porque seus amigos te indicaram, que eu não senti firmeza. Nossa, ainda em falou você assim, na entrevista, bem não. Transparente, né? Bem transparente. E começou ali. Graças a Deus a gente foi fazer o lançamento. A primeira venda do lançamento foi minha. Lá de 12 corretores da equipe própria. Saiu na frente. Foi a primeira venda no dia do lançamento. E de lá para cá, cheio de altos e baixos no mercado, mas graças a Deus, mais altos do que baixos. Uma carreira aí que nós estamos tentando escrever no mercado. E teve um lançamento que eu participei, se eu não me engano, foi do Vila Aliança, esse mais recente, né? E eu acho que foi lá que Judson começou a contar uma história que você vai contar melhor aí. Que vocês encontravam no centro para tomar café num lugar e depois de lá que vocês saíram de moto, parece, era? Isso, como é isso. Que foi? Assim que nós saímos da Rodobens, Judson é meu ex-sócio, amigo pessoal meu. Nós saímos da Rodobens e fomos trabalhar com corretores autônomos. Então foi depois, Foi depois, quando nós saímos de lá. Ele não falou desse Rodobens. Fomos trabalhar com corretores autônomos e, assim, acho que o mais importante para o corretor, uma das coisas mais importantes é ter rotina, né? Nós não tínhamos escritório,
Então, nós nos encontrávamos ali na padaria, ali na Governador Valadares, na Rua do Bradesco. É isso mesmo. Nós nos encontrávamos... É aquela que existe ainda? Existe até hoje. Sei qual que é. Nos encontrávamos ali para tomar um café e fazer a rotina do dia ali, o planejamento do dia. Aí cada um montava na sua moto, ia um para um lado da cidade captar imóvel e o outro para o outro lado da cidade captar imóvel. E no final do dia a gente nos encontrava de novo para ver se foi cumprido o que tinha combinado. E dali que vai surgir nossa primeira empresa. E nessa busca aí, por exemplo, você encontrava lá e saia um para cada lado. Tinha um cliente para atender, aí vocês iam de 2 ou cada um atendia e depois trocava ideia, né, ali? Cada um atendia. Separado. Tinha Cresce já? Tinha Cresce. Tinha, né? Porque corretor, você sabe, o corretor geralmente inicia ali 1 ano sem Cresce. Tinha Cresce. Nessa primeira empresa que nós trabalhamos, foi até um presente, né? A empresa que na época deu Cresce pra gente, custeou pra gente. E aqui em Montes Claros? Não, nós fizemos no Sindimóveis em Belo Horizonte. Ah, foi bom, Bom demais, porque o Sindimóveis em Belo Horizonte como é que fala? Referência. Referência, isso. Aí você foi lá, ficou lá uns diazinhos, fez a prova? A gente ia lá a cada 3 meses. Vixe, era assim sofrido. Assim. Foi um curso de 9 meses. Aí a gente estudava aqui, fazia os trabalhos, estudava para as provas, ia lá a cada 3 meses entregar os trabalhos e fazer as provas. Aí no final de 9 meses aí que nós concluímos o curso. E como é que foi? Depois dessa andança de moto para lá e para cá, vocês resolveram montar era JP, era? Isso. Antes da JP ainda, primeiro a gente encontrava na padaria, né? E depois nós conhecemos o seu Haroldo Veloso, era uma das referências aqui em Montes Claros. De que? Construção? Construção civil. Acho que um dos primeiros que começou a construir aí. Não conheci, viu? Saudoso Haroldo Veloso. Tem muita saudade, boas lembranças dele. Ele nos cedeu um espaço no escritório dele, ali de frente ao Magazine Luiza. Um dos primeiros correspondentes bancários que teve, ele tinha correspondente bancário. E ele nos cedeu um espaço assim que, acho que 2 por 1 dentro do escritório dele. Mas tava bom, tava com ele, né? Tava com ele. E ele nos ajudou bastante, porque o pessoal procurava ele, e ele já cansado de atender e tudo. Então os clientes que procuravam ele, acho que tá engraçado, para comprar as casas dele, ele pedia pra gente atender. Assim é bom. Aí a gente atendia os clientes, ele, assim, nos cedia o espaço, passava os clientes e nos pagava comissão. Nossa, então foi um amigão, né? Amigão, ajudou demais. Ele tá vivo ainda? A gente, não. Infelizmente faleceu, deixou saudade aí, mas deixou uma grande contribuição, um legado aí no mercado, que antigamente Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, né? E, então, aí vocês ficaram um pouco lá meio que pessoa física, os dois? Pessoa física, os aí, dois. Depois que foi o PJ? Isso, nós ficamos lá aproximadamente 1 ano. E aí veio a ideia de abrir a JP Imóveis na época, né? Tá. JP Imóveis que esse ano, salvo engano, faz 10 anos. Né? Entendi. Agora uma coisa que eu acho que você não lembra. Aproximadamente... Pode ser que eu erre aqui o tempo, mas uns 10 anos atrás, 10 a 11 anos, eu tentei comprar um imóvel na JP. Você não deve lembrar disso, não. Não lembro. Não lembro, né? Não lembro. Pois é, eu fui no seu escritório, que é atrás do Automóvel Clube, né? Vocês ficavam na mesma sala, parece. Não sei se era mais alta a de Hudson. Você ficava na de trás, assim. Isso. E eu lembro que eu precisei ir no escritório mesmo. Eu não sei se foi para assinar o contrato ou se foi para fazer o distrato, porque teve um distrato. Sim. E quem me atendeu foi João Luiz. Você lembra que ele comentou? Ele comentou, eu lembro dele comentando. Pois é, João me atendeu, mas não foi só ele também. A Arley também já me atendeu. Não sei se ele lembra disso também. E nisso, João me mostrou 2 casas, no Independência, e mostrou uma no Acácia, né, em frente ao Senat. Aí quando eu olhei a casa, gostei, a gente, né, ia dar a entrada e tudo, assinamos o contrato, deu um sinal certinho, igual todo mundo faz. Aí depois demorou. Aí demorou, eu falei, o que tá acontecendo? E nada. Aí João falou dele, o engenheiro foi na casa e não aprovou a casa. Porque a casa acho que tinha a estrutura dela, tinha trinca, alguma coisa, e não aprovou. Acontecia bastante no início. Aí eu fui e falei, e agora? Eu falei, não gostei de outra, eu fiquei meio assim, que a gente não é do mercado, a gente não sabe nada. Eu falei, eu vou desfazer. Depois eu venho e faço outro contrato.
Aí eu fui lá, fiz o distrato com o Jutos, ele me devolveu o sinal e depois demorou eu comprar um imóvel, porque eu fui comprar um imóvel, Maria, depois disso foi uns 4 anos depois. Mas João me atendeu. Entendi. Entendeu? No início acontecia um número maior de distratos do que hoje. Tanto por parte das construtoras, que no início, tudo novo, adaptando ali ao Minha Casa Minha Vida na época, né? Uhum. E acontecia de muitos imóveis na época de ser reprovado. O construtor tinha que vir mudar algumas coisas. E até mesmo por falta de experiência nossa na época. Falta de experiência do corretor, da imobiliária. Também era tudo muito novo. Uhum. Então, assim, hoje o número de distratos é bem menor. Hoje a gente já vende um imóvel só quando ele está pronto, praticamente, já... De preferência já avaliado pelo banco. Uhum. E também hoje a gente tem mais experiência, consegue orientar melhor o cliente e conduzir ele até o final ali, que é na entrega da chave. Pois é, e só para finalizar aqui, aí você montou a JP, hoje né, muitas pessoas aqui já sabem, você tem a casa, é Casa Imóveis, né? Isso, Casa Imóveis. E Jutos ficou com a JP, foi isso? Isso. Ah, tá. Uma conversa, assim... Jutos e eu sempre trabalhando, eu falo com todo mundo, assim, eu agradeço muito ele, eu estou no mercado imobiliário hoje, agradeço ele, agradeço muito minha esposa também, porque algumas vezes eu quis sair do mercado e os dois me seguraram no mercado. Então, assim, agradeço muito os dois. Jutos é um amigo que eu tenho, me aconselho muito com ele no mercado imobiliário. E quando nós resolvemos foi por, como que eu vou dizer, visões diferentes, desejos diferentes no mercado imobiliário. Jutos gosta muito de vender os imóveis que a gente chama de imóvel particular, imóvel avulso. Individual, avulso, isso. E ele queria partir também para o ramo da construção, inclusive hoje é um grande construtor aí na cidade. E eu sempre tive aquela vontade, aquele sonho de empreender mais na área de... partir para a área de empreendimentos imobiliários. Formação de equipe, trabalhar com quantidade, prestar serviço para as grandes construtoras. Então foi aí que nós decidimos, na época, separar, desfazer a sociedade, né? E ele ficou com a JP e eu abri a Casa Imóveis. Bacana, viu? Porque quando aconteceu isso, a gente ficou, nossa, tá, tipo assim, porque a gente acostuma, né? Ver aquela dupla ali e tal. E todo mundo achou estranho, né? Mas igual você tá falando, foi mesmo visões diferentes, não foi nada demais, né? Nada demais. Graças a Deus, vida que segue, um faz parceria com o outro ali, vira e mexe, né? Faz parceria. Muita gente na época estranhou, o pessoal me ligava, acho que ligava pra ele também, nossa, você brigou com o Pedrinho, o que aconteceu? Todo mundo pensa isso. Não teve nada disso. Tanto assim, hoje eu tenho alguma dúvida no imóvel avulso aí, eu ligo para ele, tiro dúvidas com ele, porque até pouco tempo atrás ele era correspondente bancário também, tirava dúvidas com ele. Quando ele precisa de algum empreendimento, que às vezes eu tenho exclusividade, ou até eu não tenho exclusividade, mas ele está com alguma dúvida, um corretor dele está precisando, ele pede para me procurar e a parceria então continua. É bom demais. A parceria continua. O mercado imobiliário é feito de parcerias, né? Aí que abraça mesmo o mercado, né? Se um tá de cá, tá de lá. Isso, bom. Pois é, foi bom demais aí você falar essa história aí, porque provavelmente muitas pessoas, né, passam por isso, né, de começar ali, depois montar sua imobiliária, depois, né, acontecer essa questão aí da sociedade. Então, eu acho que muitas pessoas identificam com isso e é bom você contar para muitos corretores também, né, ficar assim, cara, eu tô aqui só rodando de moto, será que vai dar futuro? Vou assinar uma carteira ali, ganhar 2 salários, 1 salário. Né? Você continuou aí, persistente, às vezes escorregou, mas, né? Isso, eu costumo falar com a minha equipe o seguinte: o corretor, ele é um empreendedor. Ele é o microempreendedor, ele é uma empresa, né? Ele é uma empresa. Então, assim, é igual você falou, o cara tem que montar na moto dele, tem que sair todos os dias, ele tem que plantar. Planta um pouco um dia, planta um pouco no outro. Não pode ser imediatista. O trabalho ele tem que ser aí... É lógico que a gente precisa, às vezes, do curto prazo, do retorno aqui. Da gasolina, da feira, né? Mas o trabalho ele tem que ser pensado aí no médio e longo prazo. Eu vejo assim que corretor, se você falar, eu quero iniciar hoje, eu falo, você tem uma reserva? Sim. Porque talvez você vai vender hoje, você não recebe hoje. Mesmo à vista, você corre o risco de não receber. Então, o que acontece? Ele tem que ter ali uma reservinha. Porque a hora que ele continuar vendendo, captando, vira uma engrenagem. Então, assim, fica assim, todo mês você está recebendo um de 6 meses para trás, um de 4, um de 2, não é? Isso. Aí começa. Você não pode
quebrar a engrenagem, mas se ela ficar ativa sempre vendendo, você sempre está recebendo. Sempre recebendo. É como se fosse uma poupança, um investimento. Costumo falar com meus corretores, agora nós falamos que eles são uma microempresa, né? O que toda empresa tem que ter? O capital de giro dela. O capital de giro, isso mesmo. Então, sempre falo com todos, deixa a sua reserva. A maioria das pessoas que às vezes vêm fazer entrevista comigo, que vão começar, às vezes estão saindo de um emprego, recebeu ali um acerto, vai receber um seguro-desemprego. Falo, guarda esse aí. Guarda esse aí, por favor. Guarda esse aí. Não vai pro show, não. Uma das melhores corretoras que eu conheço, ela demorou 90 dias para fazer a primeira venda dela quando ela entrou no mercado imobiliário. E tá até hoje. Tá até hoje, e tem ali, tinha a reserva dela, né? E aí entrou no mercado e não saiu nunca mais. Mas demorou 90 dias para fazer a primeira venda. Isso. Eu não sei se eu fui um caso à parte, mas desde quando eu larguei a CLT para entrar na corretagem sem nenhum salário, sem nada, eu consegui me sair bem, sabe? Parece que é tipo assim, Danilo, seu propósito é ali, cai lá dentro e continua. Porque foi venda atrás de venda na MRV, foi televisão de 42 polegadas, foi premiação, bônus, aquelas coisas, tudo que a MRV dava na época, eu ganhava tudo. Vendia 12 imóveis no mês, sabe? Era muita coisa. Sim. Até Belo Horizonte, eu nem morava em Belo Horizonte, daqui eu vendi um AP de quase 400 mil em Belo Horizonte. Então eu fico vendo as histórias dos corretores assim que demorou, e eu queria ter essa história, né? Pra ficar até bonito, emocionante. Sim. Mas eu já comecei. Tá. Aí depois, lógico que tem a seca, né? Dá um mês ali, que às vezes você não vende. Mas eu nunca fiquei 2 meses sem vender, por exemplo. Todo mês. Entendi. Então eu vendo 3, 4 num mês, que tirando a média anual, dá uma média boa. E também eu não calculo meu salário mensal, eu calculo anual. Anual. Né? Eu acho que o certo, pelo menos nós... É o certo para a nossa profissão. Anual. Eu posso dizer que depois que eu saí da Rodobens, porque lá já tinha 1 ano e meio, quando eu saí de lá, então assim, chega uma época que se acostuma, se acomoda. E lá eu acomodo, assim, acabou que chegou um período ali, não tem jeito, eu acomodei um pouco no salário fixo e mais a ajuda de custo, então eu posso dizer que eu fiquei 1 mês sem vender, às vezes 2 meses sem vender. Mas quando eu parti para o mercado autônomo, eu posso te falar aqui com propriedade que eu nunca fiquei 1 mês sem vender. Aí, tá vendo? Eu acho que, eu não sei, porque eu sou assim, para mim levar comida para casa, eu tenho que vender. Tem que vender. Eu não sei se as pessoas que não vendem é porque sabem que tem ali uma esposa, ou que sabe que tem um pai, ou sabe que tem um seguro-desemprego, sabe que tem uma reservinha, fica muito tempo sem vender, porque eu vejo que se você fazer muita captação, for uma pessoa comunicativa, entender da máquina da venda, não tem como ficar sem vender. Não tem. Se você tiver um portfólio, igual você falou, você tem um portfólio, uma carteira boa de produtos. Isso. E você está ali no dia a dia. Conversando com todo mundo. Eu falo que o corretor ele tem que ser corretor 24 horas. Dentro da família. Todos os dias. Tem um corretor que trabalha comigo hoje, é inclusive um dos campeões de venda. Só uma historinha rápida aqui. Pode falar. Teve um sábado de manhã, eu acordei, tinha uma documentação completa e um comprovante de um Pix feito na minha conta. Ele fez uma venda de um lote 11 horas da noite num bar. Nossa, pra você ver que legal. Um dos empreendimentos que a gente vende aí na cidade. Então, na hora lá, só faltava a certidão de casamento do rapaz, mas veio o RG, o CPF, comprovante de residência e o Pix da entrada. Ele fez a venda 11 horas da noite num bar. Isso aí que é bacana, viu? Então, assim, o corretor, ele é corretor 24 horas. Você está no clube, você é corretor. Você está na sua pelada, você é corretor. Você está na igreja, você é corretor. Isso, Então, e uma coisa que me ajuda todo mundo, né, é saber que eu sou, às vezes não pela comunicação, pela fala, mas visual, que eu gosto muito de estar usando uma camisa que está mostrando o que eu sou. Sim. Tem meu site, tem meu Instagram, por exemplo, essa camisa que eu estou usando. Então, sempre que eu estou conversando com a pessoa, eu vejo que a pessoa desvia o olhar para saber o que está escrito ali. Entendi. Se eu estiver numa fila de um banco, a pessoa está atrás ali, é perigoso ele entrar no meu site, no meu Instagram e ver. Porque hoje celular é assim, ó. A pessoa hoje é igual zumbi. Sim, celular para tudo. E se ele bater olhando na fila para as costas suas, tá escrito lá, imóveis, Danilo Gomes, o que vai fazer? Deixa eu ver isso, cara. Ô moço, você tá em casa, né? Tá errado.
É rápido. Então eu gosto de mostrar para todo mundo, igual você está falando, corretor 24 horas. Corretor 24 horas. E assim, eu falo para todo mundo, eu sou corretor de imóveis. Isso. É igual, é dono da imobiliária, é empresário, é igual, eu sou formado em administração. Poderia falar, não, sou administrador, sou empresário. Mas toda ficha que eu vou preencher, todo lugar que eu chego, pergunta minha profissão, não, eu sou corretor de imóveis. Eu também falo todo lugar. E ainda mais quando chega em consulta, fazer exame, eu falo, porque tem um médico ali, opa, tô precisando da sala, tô precisando disso, não é? Isso. Vamos lá. O que esperar das vendas nesse cenário atual aí de pós-pandemia e pré-guerra? O que você me diz? Então, Danilo, o pós-pandemia... Pós que eu ainda tô com medo porque tá vindo notícia ruim aí. Tá vindo, a gente fala pós, mas ainda estamos vivendo a pandemia, só porque nós tiramos a máscara. Isso. No primeiro momento da pandemia, o mercado deu uma aquecida. Eu não sei, acho que o pessoal, eu vou ter que ficar dentro de casa, então eu vou comprar minha casa. Eu não sei se foi isso, mas deu uma aquecida. No segundo momento, as vendas caíram um pouco. Um pouco não, caíram consideravelmente num segundo momento. E eu falo que agora nós estamos vindo num terceiro momento de retomada. O pessoal perdeu um pouco o poder de compra, por isso caiu. Os juros aumentaram, a renda das pessoas diminuíram. Diminuiu ou não aumentou também? Ficou aquela estagnada? O preço dos imóveis, como os insumos aumentaram muito, o preço dos imóveis subiram e nosso cliente ele continuou com o mesmo salário ou às vezes até menor. É verdade. Só que agora, nesse terceiro momento, falando do pós aí, os bancos têm que se adaptar. Tanto os bancos quanto as construtoras, né? Começar a se adaptar aí, igual... Acho que vai vir novidades aí, redução de juros, carência. Então, isso é o que vai trazer para a gente um novo aquecimento no mercado aí. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele não pode parar. A construção civil ela não pode parar. Move muita gente, né? Move muita coisa, gira a economia. Então, eu acredito que, vamos chamar assim, nesse terceiro momento, eu acredito que vai aquecer novamente aí. Eu já tenho sentido isso nas ruas, já tenho sentido a procura, o cliente tentando se adaptar às novas condições e também, igual eu disse, os bancos e as construtoras também procurando se adaptar. Eu tenho notado muito assim, os construtores eles tinham meio que congelado na questão de não parcelar mais. Sim. Porque o mercado estava excelente, estava aquecido, vendendo muito, né? Não, parcela não. Por quê? Esse queria parcelar, tinha outro cliente que não queria. Logo em seguida, corretor, tem um cliente aqui, então ninguém mais estava parcelando. Se parcelasse era 3 mil, 5 mil no máximo. Aí o que acontece? Agora que o cenário deu uma né? Porque está oscilando, né? Igual você falou, está numa crescente. Ele oscilou para baixo agora nos últimos meses, então o construtor começou a parcelar. Sim. Parcelar, não, quanto que é? Né? Ele vê ali qual que é a margem de lucro dele. Está parcelando a metade? Vamos fazer. Porque agora ficou mais difícil, igual você falou. A renda, o risco, o medo. Isso. O que acontece nessa questão aí que está levando o construtor também a querer parcelar? Você vai se lembrar, algum tempo atrás, pegar aí 2, 3 anos atrás, quando o construtor iniciava uma obra, às vezes ele já vendia aquela casa. A casa terminava na planta. Quando ela terminava, ela já estava vendida. Hoje, nós temos um grande número de imóveis prontos dentro de Montes Claros, já pronto, documentado e que não foi vendido ainda. Eu conheço, assim, eu acho que pode ser que tem mais, mas eu conheço um que tem 3 milhões parado. Naquela região ali do Jardim Olímpico, a gente falando aqui, eu estava até conversando com o Judson anteontem, e nós fizemos uma conta por alto. Lá hoje tem mais de 100 imóveis prontos. Na região ali? Na região. Pegando Novo Delfino também ou não? Novo Delfino ali do Vovó Dorinha, que tem aquele loteamento novo ali, até o Jardim Olímpico ali dos dois lados. Mais de 100 imóveis prontos. Não é muito imóvel. É muito imóvel. Então, assim, é bom para o cliente que hoje ele consegue negociar melhor. Joga aqui, fala isso. Então, é aquela questão da adaptação que a gente estava falando. Então, se o cliente encontrar aí um bom corretor que ajuda ele na negociação, na intermediação aí,
ele vai conseguir sair de casa nova. E falando, já que nós estamos falando de construtoras, construtor, quais os diferenciais aí da construtora que faz a imobiliária vender bem seus imóveis? Tem alguma coisa assim que, por exemplo, aquela construtora está fazendo isso ali vai vender bem, vai ajudar meus corretores a vender bem. Tem alguma coisa assim que você... Sim, meio isso que nós já estamos falando aqui, são as construtoras se adaptarem ao mercado hoje. Uhum. O que eu acho que é o diferencial das construtoras hoje, as que têm sucesso? Elas fazerem consultoria com quem está no mercado, com o corretor. Uhum. Então acontece isso comigo, acho que acontece com você também. Construtor chamado Danilo, o que está vendendo hoje? O que eu preciso fazer para vender? Então, assim, valoriza o nosso trabalho. A proximidade do corretor e construtor, é isso que eu ia falar. Criar essa proximidade aí. Porque o corretor, ele está no dia a dia, ele sabe o que o mercado está demandando. Ele sabe o que o cliente está precisando. Se eu abrir minha carteira hoje de clientes, se você abrir a sua, você sabe o que aquele cliente seu está precisando para fechar. Então, a construtora que se aproximar do corretor, valorizar o trabalho do corretor, fazer essa parceria sólida ali, fiel, ela vai ter sucesso no mercado. Ela vai prosperar no mercado aí. Eu acho que é essa parceria aí que é o segredo. Porque eu já não sei se já aconteceu com você, tem construtor que às vezes ele chega e fala, o que você acha que é a tendência, o que eu posso fazer aqui para vender rápido? Aí você vem falar, faz uma área gourmet, faz isso, não faz a planta quadrada não, tenta fazer um diferente aqui, uma lajinha, alguma coisa. Aí beleza, aí quando você vai na casa do construtor, ele não fez foi nada do que você falou. Fez tudo diferente. Aí pensa que não, tá lá, vende minha casa, porque não tá vendendo? Porque ele não pegou às vezes nada, nem 1% do que você falou. Sim. Vai naquilo de quadrada, básica, eu vou ganhar mais. Né? Porque às vezes, principalmente esses construtores de imóveis individuais, eles fazem, não é 100 imóveis, 80, 200 imóveis, né? Então, às vezes, vamos supor, cada casa você colocou uma churrasqueira, um exemplo, R$400. Eu vejo que na margem sua ali, não vai fazer muita diferença, não. Não faz muita diferença. Não é? E ao contrário que para o cliente já enche os olhos dele. Doido. Tem cliente que já sabe, já chega, não tem churrasqueira aqui. Aí muitas vezes dá trabalho até para a gente conseguir uma churrasqueira. Dá trabalho. E principalmente hoje, na maioria das vezes, mais devido a essa experiência que eu falei que a gente ganha no mercado para evitar os distratos, na maioria das vezes a gente já trabalha com o cliente com crédito aprovado. Isso. E o cliente, quando ele está com crédito aprovado, ele se sente ali... dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso, ele se sente ali, lógico, no direito dele e com poder de barganha, um poder de negociação melhor. Então ele quer algo a mais. O cliente quer entrar para uma casa e não precisar fazer uma área, não precisar comprar uma churrasqueira. Chegar só pôr os móveis. Só chegar e pôr os móveis, que ele já vai ter o gasto aí com a parcela da casa, ele quer entrar e ficar à vontade já. E quando a gente entra, principalmente casal recente, quer pôr um papel de parede, né? Quer colocar uma churrasqueira elétrica, quer instalar ali, não sei... Quer móveis novos, né? Casa nova, móveis novos. Então pensa bem, né? Se a casa já vir muito básica, o custo dele vai ser muito alto. Sim. Então o construtor pensando nisso aí é o diferencial. Inclusive eu pensei muito assim, um construtor que quer vender, se ele pegar a ideia de fazer uma das casas decorada, eu acho que ele vende mais do que os outros. Vende mais. Se você tem 7 casas, você compra móveis, pode ser móveis mais simples, não precisa ser coisa de luxo. Uma cama box, um guarda-roupa menor, né? Sim. Pensa bem, coloca o sofá, uma mesinha de centro. O cliente entra, ele já consegue imaginar ali, ele pode sentar, deitar na cama. Você fala, deita na sua cama. Sim, isso é muito usado nos grandes empreendimentos, né? Nos grandes empreendimentos, sim. Você pode reparar que a maioria dos grandes empreendimentos aí é vendido praticamente todo na planta. E o que a gente usa? O decorado. Decorado. E aqui hoje, Moscar, ninguém usa assim, construtor menor. Ninguém. Não. Eu vejo que se você tem ali, por exemplo, eu vejo muitas pessoas tem ali 7, 10 casas. Fazer uma só. Adianta a primeira. Não é? Pode até adiantar, igual você falou, fazer só uma rapidinho e fazer. E não precisa colocar muita coisa, igual por exemplo, pega o quarto de solteiro ali. Às vezes o cliente já entra. Não, imóvel Minha Casa Minha Vida, não cabe 2 camas no quarto. Coloca 2 camas box ali no quarto de solteiro pra você mostrar pro cliente que cabe. O cliente vai ter noção de espaço. Teve uma consultora lá no Jardim Olímpico que fez no condomínio lá. Sim. Ficou legal, viu? O vídeo fica excelente, as pessoas querem ir.
né? Só que por ser condomínio e baixo custo, então geralmente não encaixa muito. Porque hoje a pessoa que procura condomínio hoje, geralmente é a pessoa com poder aquisitivo maior. Sim. Né? Porque já vê, eu tenho um poder aqui, eu vou dar uma segurança para minha família, vou dar um conforto para minha família, né? E a pessoa com baixa renda, primeira coisa é moradia. Conforto e segurança vem depois do alimento, depois de muita coisa. Não é? Sim, isso mesmo. Às vezes igual a gente estava conversando, a gente tem que mudar um pouco isso. Porque às vezes eu quero entrar com o cliente na casa e vender para ele 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem coberta, espaço gourmet. É vender um pouco dessa segurança, porque você mostra para o cliente que você está valorizando ele, valorizando a família do cliente. A família, entendeu? Isso. Eu acho que o bem maior nosso hoje é a família. É a família. Então, a gente tem que vender essa segurança, a gente tem que preocupar com os nossos clientes. Estava atendendo um cliente outro dia, e ela me perguntou: o que é aquele muro ali? O que vai ser construído ali? E aí vem a obrigação nossa de informar o cliente, né? Tem que informar. O que é a área dele, naquela área, o que vai fazer, o que tem próximo da casa dele. Informa tudo direitinho e fala para ele ficar ciente. Então, essa preocupação, essa empatia com o cliente ajuda muito o corretor. É um diferencial. Inclusive, você falando aí, a próxima pergunta: quais os diferenciais para um corretor sair na frente? E você tem equipe lá, quantas pessoas? Hoje nós temos lá 14. 14 pessoas. Então, assim, o que você mais cobra deles e o que você acha que sai na frente? Entendi. Danilo, é uma pergunta retórica lá. Eu sempre faço essa pergunta para os meus corretores. A gente sabe que hoje tem muito corretor em Montes Claros, né? A concorrência está grande aí. Montes Claros tem uns 400 corretores aí, né? Uns 700. 700? Aumenta rápido, né? Eu viro para o meu corretor e pergunto: por que o cliente vai comprar na sua mão? Qual o seu diferencial? Qual o diferencial? E eu acho que um dos diferenciais do corretor hoje é isso que nós acabamos de falar, é a empatia. O cliente ele tem que se sentir seguro com você, ele tem que se sentir à vontade. Que é muito dinheiro envolvido. Ali com sua companhia, tem que se sentir seguro no seu atendimento. É muito dinheiro envolvido, mais que dinheiro, é muito sentimento envolvido, é a família envolvida ali. Quando você leva um cliente na casa, às vezes você sabe que o cliente não fecha na primeira visita na casa. É difícil. Aí às vezes ele vai na primeira vez na casa, só ele e a esposa. Aí na segunda vez ele já leva os filhos, entendeu? Já teve caso do cliente levar até o cachorro na casa. Pra ver se Vou contar uma história pra você depois de uma venda que eu perdi por causa do cachorro. Oh, meu Deus do céu, não tinha lugar pro cachorro? Isso, então assim, é muita coisa envolvida. Então, o diferencial para mim hoje, para o corretor, é essa empatia, é entender o cliente, é conhecer o cliente. Às vezes você está ali oferecendo para o cliente 3 quartos com suíte, mas ele não tem necessidade dos 3 quartos com suíte. Não é isso que vai influenciar na compra. Então, o diferencial para o corretor é você conhecer seu cliente, saber a necessidade e criar esse vínculo, essa empatia com ele. Aproveitando aqui, quando eu comecei na profissão, muitos construtores, até mesmo clientes, eu sentia meio que envergonhado algumas vezes, porque assuntos que surgiam durante o atendimento, ou questões de financiamento, ou questões cultural, todos os assuntos em geral que eram abordados ali durante um atendimento, muitos deles, não sei se era porque eu era novo, não tinha muita experiência, quando envolvia construção civil, eu não sabia entrar na conversa, eu não sabia dar uma opinião. Então eu ficava meio que de escanteio, e o construtor ele ficava grande e acabava tomando minha vez, meu lugar. Então o cliente ficava praticamente, virava o corpo para o construtor e eu ficava de lado. Então foi muito difícil no início, sabe? E eu fui pegando isso, esse ponto fraco meu, eu falei assim, eu tenho que trabalhar isso. Não pode ser assim, eu tenho que ser autoridade. O cliente tem que enxergar em mim a confiança de comprar uma casa, não o construtor, porque o construtor ele quer vender de qualquer jeito a casa dele. E eu tenho outras casas, tenho milhões de casas e eu vou dar o suporte. Né? Eu respondo perante a lei, então eu tenho que ser transparente. Então foi aí que eu fui pegando essa rejeição, essa dificuldade. Muitas vezes era até, sei lá, alguma crítica eu recebia ali.
Então, assim, eu fui pegando todo esse desafio e fui transformando em força para me estudar, buscar conhecimento. Eu fui estudando. Hoje eu posso participar de um atendimento de alto padrão, um atendimento de Casa Verde e Amarela, que eu sei entrar e sei sair, e sei mostrar para o cliente, né, para que ele precisa de mim, né, por que eu estou ali. Então, eu vejo que o corretor, para ele fazer um bom atendimento, né, para ele ser diferenciado, ele tem que ter conhecimento. Você usou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave. O corretor, ele tem que ser autoridade. Tanto para o cliente, que é o que está comprando, quanto para o construtor, nosso parceiro, que também não deixa de ser nosso cliente. É um parceiro e é cliente. Nós estamos aqui numa via de mão dupla, atendendo os dois. E a gente tem que ser autoridade para os dois. O cliente tem que sentir confiança em você e o construtor, ele tem que sentir confiança que você vai apresentar bem o imóvel dele, que você, além de conhecer o imóvel, que ele conhece muito bem, porque foi ele que construiu, você conhece o cliente, conhece o mercado. Então a gente tem que ter essa autoridade, tem que passar essa confiança aí para ambas as partes. E isso tudo vem através do conhecimento. E só depois que eu busquei o conhecimento que eu senti assim, mais confiante no atendimento. Antigamente, você deve lembrar, não tem muitos anos assim, quando você iniciou, não dava aquele frio na barriga? Quando você começava a atender o cliente? Demais, já aconteceu várias vezes isso que você falou aí. De eu chegar numa casa com o cliente e o proprietário, o construtor fazer a venda ali, eu ficar calado, perdido na conversa. Nossa, fica parecendo assim, nossa, vai ganhar o dinheiro sem fazer nada, né? Parece que era um simples fazedor de contrato. Nossa, só ia chegar e redigir um contrato. Ficava mal com isso. Então, ainda bem que a gente se sentia mal com isso, né? Foi buscar conhecimento. Não ficava acostumado, né? Isso, não ficava acostumado, não ficava acomodado. Buscar conhecimento e fechar nossas vendas, né? Inclusive hoje, muitas vezes eu prefiro ir só do que com um construtor. Sim. Entendeu? Sim. Eu estava até assistindo um vídeo seu outro dia. No TikTok. Eu fiz aquilo lá para mais ou menos. E realmente, hoje acontece menos. Hoje todo mundo profissionaliza mais. Os construtores, os correspondentes, os corretores. Mas acontecia muito. A gente tá no meio de um atendimento e o construtor entrar e falar. Nossa. Dar palpites no atendimento, interromper seu atendimento. E pior que tem aqueles que falam assim, você viu qual que é a renda dele? Sim. Você fez a simulação para ele? Porque ele sabe que a entrada é alta? Você já viu quanto que é a entrada dele? Ele sabe que tem que pagar a documentação. Eu tô querendo fazer um TikTok desse e não fiz ainda. Ele sabe que tem que pagar a documentação. Então, assim, acontecia demais. Casa Verde e Amarela ou Alto Padrão? Qual vai ter melhor aceitação aí nos próximos meses, assim, nessa visão sua? Danilo, já começou esse ano uma procura maior e saindo mais imóveis fora do Casa Verde e Amarela, já médio e alto padrão. Não sei se você sentiu essa diferença no mercado aí. Sim. As vendas nossas, igual desde quando eu comecei, eu procurei virar referência no Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. Isso. Então foi onde eu procurei ser referência, mas a gente sentiu que de um ano para cá, um ano e meio mais ou menos, eu falo de outubro de 2020 mais ou menos para cá, começou a cair as vendas Casa Verde e Amarela e começou a ter uma demanda pelos imóveis aí médio e alto padrão. E como os bancos, principalmente os bancos privados, entraram na briga aí com os bancos públicos, melhorando taxa de juros, o cliente tem optado, o que tem melhor condição, aquele que tinha uma reserva, aquele que tem uma renda um pouco melhor, que vinha se programando, hoje, digamos assim, ele saiu da caixa e está procurando um imóvel. Então, eu acredito no aquecimento para esse mercado nos próximos meses aí. Próximos meses e até próximos anos, que é o mercado médio e alto padrão. Eu também, eu tô apostando nele, sabe? E não sei se é porque a gente, hoje você vê que o Casa Verde e Amarela deu uma esfriada, não sei se é por isso, né? Sim. Que a gente costuma isso, a gente só pensa no momento, né? Mas eu vejo assim, a longo prazo também, tá acontecendo isso, esse efeito, né? Para investir, pensando em retorno de aluguel agora, quais as melhores regiões aqui, na sua opinião, para aquele ouvinte que tá ali, tá querendo investir? Se você falar uma sacada aí, às vezes ele vai fechar uma casa hoje. Então, mesmo que eu sei, você não mexe com aluguel, né? Não trabalho com aluguel. Mas a gente tem essa visão, né? Não trabalho com aluguel, mas, igual você falou, a gente tem a visão.
Mesmo eu não trabalhando, muitos clientes ligam na imobiliária procurando imóveis mais centrais. Por quê? Pessoal que vem de fora. Uhum. Vem muita gente. Então, assim, se eu fosse investir hoje num aluguel, eu procuraria regiões mais centrais. Uhum. Agora, se eu mudando um pouco o foco, se fosse imóveis comerciais, aí eu investiria nos bairros mais antigos, já formados. Major. Como Maracanã, Major, Delfino Magalhães, Jardim Palmeiras. Ele já fala assim, o Grande Maracanã. O Grande Maracanã, o Grande Delfino, o Grande Santos Reis. Então eu investiria em imóveis comerciais nessas regiões. Uhum. Porque já há alguns anos existe a tendência de que o pessoal sair do centro e montar seus comércios nos bairros. Então, se eu fosse investir hoje em aluguel, seria nesses aí. Eu gosto muito de falar, igual, tirando a região central, né? Quando a gente sai um pouco assim para o fim da cidade, eu gosto muito de falar o bairro Planalto, Sim. Porque são 3 faculdades, e ainda o Instituto Federal e a Prefeitura. Então, assim, é um investimento certo, né? É uma região que cresceu muito, né? Nos últimos anos. Bons supermercados, prefeitura, igual você citou aí. Isso. E lembrando que vem a Eurofarma, já tem algumas outras empresas lá na Estrada da Produção. Então, a Estrada da Produção está ficando meio que industrial. Sim. Então, região do Primavera para cá, a tendência é vir pessoas novas, né? Sim. Supermercados grandes loteamentos, tudo para aquele lado. Então, assim, eu aposto muito naquela região quando você descarta o centro. Sim. Né? Já Zona Sul, eu não sei porque não é uma área que eu atuo muito, mas eu vejo que principalmente subindo o morro ali, eu não vejo que seria um grande... É bom para quem quer qualidade de vida. Sim. Eu quero morar, sentir a brisa da noite aqui, ouvir os pássaros ali, é bom. Mas se você pensar em retorno, eu não vejo um investimento alto para o retorno do aluguel que é pouco comparado com o investimento, né? Porque hoje um aluguel, por exemplo, quando eu tenho um cliente, eu tenho um grupo que tem vários tipos de clientes nele. Tem um cliente que é Casa Verde e Amarela, tem um alto padrão, tem um cliente que vai financiar, tem um cliente que é à vista, tem um investidor. Nesse grupo, eles falam, Danilo, quando tiver um imóvel bom, manda aqui. Aí eu tenho acho que mais de 50 pessoas nesse grupo. Chama Grupo Família, eu criei. Sim. Então, quando eu vejo um imóvel que dá ali 0,8, 0,7 de retorno ou 1%, eu mando ali, eu vendo muito rápido. Por quê? Porque é difícil achar aluguel que dá isso. Mas residencial dá 1%? Difícil. Né? Geralmente difícil. Comercial dá 1%. Mas é quando você ganha um residencial, você fala, estou com um imóvel ali, residencial está dando 1% de retorno. E onde que é? Vamos lá. É assim. Bem rápido. Porque 0,5% é o normal. 0,5% é o normal. É o normal. Os bancos, eles estão com novidades para os clientes. Qual banco você acha que vai destacar aí nesse segundo semestre de 2022? Eu já sei qual que é. Você já sabe qual que é? Eu quero saber a opinião sua. Danilo, nós estamos falando Casa Verde e Amarela ou... Em geral, pode ser em geral. Porque Casa Verde e Amarela a gente sabe que ninguém bate a caixa, né? Eu acredito muito, eu tenho feito inclusive alguns financiamentos, eu acredito muito no Bradesco aí. Bradesco, né? Isso. Esse ano nós já fizemos alguns financiamentos por lá e os clientes têm ficado bastante satisfeitos. Isso através de correspondente ou direto? Através de correspondente. Correspondente, né? Nós temos um parceiro aí que trata com os bancos privados e consegue dar uma agilidade boa. A Prime. Rafael da Prime. E presta um bom serviço, agiliza os processos, entrega tudo pronto pra gente. Ele tem mostrado muito bom serviço, né? Quando eles vieram para cá, nós reunimos aqui. E assim, eu bati na trave várias vezes mandando cliente lá, mas o cliente daqui ele é muito apegado ainda à caixa, então tem hora que tem aquela dificuldade, né? E eles vieram para mostrar que não, que às vezes você está comprando um imóvel, às vezes na caixa, que o Bradesco, por exemplo, ou outro banco tá ganhando, e ele não sabe. Tem gente que não sabe que o Itaú financia mais, né? Sim. Então, por exemplo, o Itaú financia 90%, tem gente que fala, eu não sabia, né? E o que eu aposto, mesmo quando a gente foge aí do programa, é a Caixa ainda.
Sim. Porque aqui no final aqui eu vou falar algumas coisas que a Caixa está fazendo e eu tenho visto que nesses anos aí de política, né, principalmente no governo Bolsonaro, vem piorando a situação e logo ele pensa numa solução para a Caixa. Sim. Quando começa a falar, tem banco concorrendo com a Caixa vem e lança uma chave de ouro ali, alguma coisa, sabe? Sim. Então eu fico acompanhando, o segundo trimestre, o terceiro trimestre foi faturamento de tanto, vendeu tantos contratos. Eu sigo uma correspondente também, que ela divulga, então assim, é surreal. E não para de pandemia, vem guerra, vem tudo e está aumentando. E a Caixa sempre aumentando. Sempre aumentando, sabe? Sempre com uma coisinha ela que atrai. Uma novidade. Quando o mercado começa a dar uma queda... Ela vem. Opa, pode vir aqui que nós vamos te dar isso aqui. E, inclusive, acredito que você vai falar aí depois, vai vir novidades aí. Tem novidade. Deixa eu ver se a gente falou isso aqui. Não, era isso mesmo. Essa é a última pergunta. Eu queria só mais uma pergunta mais pessoal aqui. Você, qual religião? Católico. Você é católico? Praticante. Então você é um praticante mesmo? Praticante. Conhece um pouco da Bíblia? Tem o hábito de ler? Tenho o hábito, já tive mais o hábito de ler. Mas ainda leio, não leio diariamente, mas tenho ela em casa. Meus filhos têm. Então, assim, sou de levar meus filhos. Você tem quantos filhos? Um casal. Um casal? Bacana. Uma menina de 14 e um menino de 7. Isso aí. Eu tenho um de 5 aninhos. Só um. Bacana. Então você acredita aí que nessa trajetória sua aí Deus está por trás de tudo, né? Sim, te guiando? Sempre. É onde a gente busca força, é onde a gente busca discernimento, paz. Então, assim, eu costumo falar que, não é minha a frase, mas eu gosto dela, que o hábito de conversar com Deus, ele te dá paz e te muda o hábito de você falar com as pessoas. Porque, principalmente no mercado nosso, né, a gente lida com corretor, com cliente, com construtor. Às vezes, você está ali numa negociação, todo mundo nervoso, e se você tiver um pouco de paz, se você tiver inspiração, sabedoria, que é o que a gente consegue, que a gente busca, você consegue fazer uma intermediação bem feita ali. É isso que eu penso. Eu estou te perguntando porque, assim, hoje eu acompanho muito as negociações de corretores e chegam até mim alguns clientes, às vezes reclamando, né? Eu vi no grupo recentemente que teve corretor que pegou dinheiro sem o construtor saber, pegou um sinal, desviou esse sinal e acabou, acho que nem devolveu. Sim. Aí o que acontece? Eu vejo que as pessoas hoje, eles estão vivendo um mundo que o dinheiro está tomando a frente das pessoas. É dinheiro, 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 né? E meio que aquela ditado, dinheiro traz felicidade, tá ficando muito o pé da letra mesmo ali, é aquilo. Dinheiro traz felicidade, mas antes disso existe uma porção de coisa, um princípio que tem que estar por trás disso. E os corretores, não são todos, né? Alguns corretores, principalmente eu acho que os mais novos, porque os antigos foram saindo, eles estão trabalhando assim, pega o cliente, só pensa no retorno financeiro. Ele esquece que ele está trabalhando para atender um cliente que às vezes está lutando ali muitos e muitos anos para conseguir uma casa, né? E está só no aluguel ou está morando de favor. Ele não vê por trás da negociação que tem uma vida, que tem crianças que dependem daquela negociação, né? Famílias, tem às vezes pessoas que estão aqui, morando aqui, que tem uma mãe na zona rural, que não está aguentando mais lá cortar a lenha, fazer fogão a lenha lá, né? Fazer a comida, e está aqui só pensando no dinheiro. Se ele vê ali, vamos supor que ele está atendendo um cliente, e o cliente está tendo muita dificuldade, e em algum momento ali vai precisar ou reduzir uma comissão, ou ele não está saindo tão beneficiado com aquilo, ou então tem outra casa que ele ganha mais comissão, ele começar a pensar só nisso, eu acho que ele perde a essência do corretor. Sim. Ele vai perdendo a essência e o mundo vai ficando mais prostituído, né? Corretor por corretor, no tanto faz agora, ele perde o valor da vida, o valor das coisas e começa só a ficar prostituído no mercado. Eu tenho visto muito isso, sabe? Cliente chegando com medo. Tem hora que você está dando uma bênção para um cliente, de alguma forma, para ajudar ele na negociação. Tem cliente que não está nem acreditando mais. Porque ele já olha e fala assim,
Ixi, vocês têm que ter alguma coisa errada. Eu ajudei recentemente um cliente que assim, eu não consegui ver ao primeiro momento que ele estava acreditando que eu estava ajudando ele, sabe? Só depois, mais na frente, que eu percebi a alegria, a felicidade dele com o meu trabalho, que eu vi que ele acreditou. Mas as pessoas hoje não acreditam em bênção, não acreditam numa mão estendida mais, não? Infelizmente tem isso mesmo. E a maioria dos corretores, ou boa parte, não é aquele afã de fazer a venda logo, a necessidade de fazer a venda. Acho que cria, sei lá, um certo bloqueio. E igual você falou, ele pensa só no fim. Só no fim. Ele não pensa que tem todo um trajeto, todo um meio ali. E acontece chegar cliente que se decepcionou em outros atendimentos. Isso. E chega para você e até você contorna essa situação e mostra que você consegue resolver o problema. É complicado. E o que é complicado? Envolve muito dinheiro. É muito dinheiro. É o dinheiro da vida da pessoa. Às vezes a pessoa vem de um outro processo ali, às vezes ele tomou um prejuízo, ele pagou um sinal, não teve esse sinal de volta ainda. Ou às vezes não vai ter esse sinal de volta. Eu já atendi cliente que perdeu o sinal e falou, eu vejo lá que lá não tem futuro mais, não. E isso, o cliente perde o sinal. E o que acontece? Até você conquistar a confiança dele, porque hoje você sabe que nenhuma construtora, ou quase nenhuma, não estou lembrado de algum, que faz um contrato de compra e venda sem um sinal. Isso. Aí o cliente já perdeu ali, até você conseguir conquistar a confiança dele, convencer ele que ele tem que dar um sinal aqui, ele vem de lá com uma ferida e o trabalho nosso aqui é curar essa ferida aí e conquistar a confiança dele. Uma coisa que eu não sei se acontece com você, por exemplo, existe algumas situações que a gente pede um adiantamento em negociações, Sim. né? Por quê? Porque a gente tem a empresa, a gente precisa ter fluxo e ainda mais se às vezes nessas épocas dá alguma falta de venda. Então, eu já notei que alguns construtores, quando você menciona sinal, por exemplo, ele já está com o pé atrás. Ele fala, não, porque tal, ele já está com medo porque ele já levou um prejuízo de outro. Sim. E aconteceu isso comigo. Quando eu fui falar com a pessoa, ela falou, mas aconteceu comigo isso. Eu falei assim, você não me conhece não, né? Eu conheci um sócio dela, ela não. Por exemplo, essa pessoa. Então, eu vejo que as pessoas estão morrendo de medo tipo assim, de muitos corretores, entre aspas, né? Que não dá nem para falar que é corretor, que chega a fazer uma negociação e não quer devolver o dinheiro. Sim. Então, às vezes, a gente mostrando um trabalho diferente, eles também não vão acreditar. E o que eu acho que tanto o construtor como o cliente, antes de te entregar um documento, antes de dar o segundo passo com você, ele devia te conhecer, conversar, entrar nas redes sociais hoje, que a rede social hoje é o histórico da vida da gente. Tá em tudo entrar, lá. ver depoimento, ver onde que ele mora, ver se ele tem crédito e tudo. A partir daí, saber dar uma resposta, né? E assim, é outra via de mão dupla também, porque nós corretores também, nós temos que conhecer bem com quem nós estamos fazendo parceria. Isso. Eu particularmente, Danilo, eu não gosto de trabalhar com sinal muito alto. Eu também não. Porque já aconteceu também o contrário, do cliente pagar um sinal muito alto e aí demorar para ele deu errado, para ele ter a restituição daquele valor. Isso aí também eu faço. Entendeu? Acontece. Então hoje, eu seleciono muito meus parceiros. Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer isso. Selecionar com quem a gente vai trabalhar. E nós temos que lembrar sempre, nós somos esse elo. Se der alguma coisa errada com o cliente, com quem está comprando, ele vai vir atrás de nós. Se der alguma coisa errada com a construtora aqui, ela vai vir atrás de nós. Porque cliente assina, tem hora que ele assina e nem lê. Nem lê. Confiando em você. Eu faço questão, alguns detalhes do contrato, eu frisar e explicar para o cliente. Questões de multa rescisória, porque a gente sabe que existem alguns casos, né? Prazo de devolução do sinal, quando existe o distrato que tem que devolver, prazo de devolução. Então, algumas coisas eu gosto de frisar e deixar o cliente bem ciente. Às vezes, quando é aquele que tem mais dificuldade de entender, eu peço até para rubricar na frente da cláusula ali. Isso, é bom mesmo, ciente que ele leu aquilo. Que ele leu. A importância de dar um vistinho em toda a folha é isso também, né? Isso. Que leu e está lá embaixo a assinatura. Uma curiosidade, igual por exemplo, igual eu te falei, eu estou tendo muito empreendimento. E tem algumas peculiaridades de empreendimento. Tem uma taxa lá que ele paga que chama evolução de obra. Isso. Eu costumo, conversando com o cliente,
E tudo que eu vou falando, eu vou rascunhando, eu vou escrevendo. Isso é bom. No final, eu peço ele para dar uma rúbrica ali em tudo que nós conversamos. Tá ciente? Tá. Tá. Porque então, isso aí, lá na frente ele pode falar, não, você está duvidando de mim? E anexo no contrato. É verdade. Então, assim, importante. São detalhes que a gente vai criando no dia a dia aí que ajuda bastante. Eu mesmo, meu contrato, ele veio padrão, né, do advogado, mas eu fui adaptando, porque contrato é assim, cada cliente tem um perfil, tem entrada, valor, então eu fui adaptando ali da forma que a minha experiência me fez fazer aquilo. Sim, né? Acontece. Até mesmo, por exemplo, colocar que o cliente está assumindo que é o primeiro imóvel dele, eu coloquei já no meu contrato. Sim. Então, chegar lá, meu documento deu mais caro aqui, mas você falou comigo que era o primeiro imóvel. Então, o cálculo que a gente fez aqui no início foi para isso. O primeiro imóvel. Não sabia, mas aqui está escrito. Eu até falei com você também. Então, assim, contrato é para isso. A gente não quer usar. Mas se precisar, tá lá. Né? Eu acho que os clientes, nessas questões, principalmente, tem que estar ciente das multas rescisórias, o que implica as multas. Tomando isso aí que você falou, eu coloco nos meus contratos uma cláusula de veracidade das informações. Questão de renda, questão de estado civil. É mesmo, é bom também. Tem gente que fala que é solteiro e é viúvo, né? E que é viúvo. Você pergunta a pessoa, qual é o estado civil seu? Não, solteiro. Na verdade, a pessoa é divorciada, entendeu? E principalmente questão de renda, eu bato muito em cima, mesmo porque é o principal que os bancos cobram da gente, né? Então, no meu contrato tem essa cláusula de veracidade das informações. Importante. Às vezes chega lá, o banco reprova alguma coisa na renda, aí quando o cliente vem até a mim questionar, eu mostro, não, você assinou para mim aqui, que nós conversamos sobre isso. Porque quando o cliente vem, a gente fala muita coisa, né? Sim. E a gente que é do ramo, aquilo ali, a gente lembra tudo, mas ele que é a primeira vez não lembra. Isso. E assim, a maioria dos clientes, hoje, dificilmente você pega um cliente ali que é o primeiro atendimento dele. Ele já veio de já veio de outro. Quando eu pego primeiro, eu acho até estranho. Assim, quando a gente pega o primeiro é bom, a melhor coisa. Mas igual você falou, é estranho porque muito cliente já chega na gente cheio de informações. E às vezes, muitas vezes é errada. Muitas vezes é errada. Eita, então tá bom. Para fechar aqui, antes eu quero dar um aviso aqui aos ouvintes. A Caixa Econômica Federal ela divulgou recentemente um pacote de medidas que visam fomentar o mercado imobiliário e facilitar o financiamento. O anúncio ocorreu em meio à divulgação dos resultados do primeiro trimestre por parte do banco, em que reportou o novo recorde da concessão de crédito. Entre as medidas anunciantes no pacote está a volta do período de 6 meses de carência para o início do pagamento das parcelas, válido para financiamentos imobiliários de imóveis novos ou usados destinado à pessoa física com recurso do SBPE. Nas 3 modalidades oferecidas pelo banco, que é a TR, poupança caixa e taxa fixa. Outra novidade, está muito aguardada aí pelo mercado, foi a abertura da linha de financiamento para aquisição, construção ou reforma de imóveis comerciais, destinada às empresas. As taxas estão atrativas a partir de 3,15% ao ano, mais remuneração da poupança e o prazo é de até 180 meses. A prorrogação das taxas promocionais da contratação da modalidade poupança caixa com recurso SBPE para pessoas jurídicas também foram anunciadas. Está com taxa reduzida de 3% ao ano, somada à remuneração da poupança. Então esse era o aviso. Então você que quer fazer um financiamento, fiquem bem ligados aí que a Caixa recentemente aí anunciou isso e está sempre colocando aí novidades. Então pergunte ao seu corretor o que tem de novo, porque muitos clientes às vezes fazem uma simulação agora, passa 2-3 meses, a taxa muda, reduz ali, ganha algum benefício. Por exemplo, 6 meses aqui de carência e 6 meses aqui, você tem que lembrar que se você está fechando um negócio e você precisa parcelar a entrada e o cliente pode pagar em 6 meses, isso aqui é muito bom. Você pode, às vezes, falar com ele que ele não vai ter 2 prestações, que é a da entrada e do financiamento. Você fala, não, você tem 6 meses aí para você pagar a sua entrada que você não tem. Sim. Você fecha uma venda, você deixa, né? Tá municiado de informações, igual nós falamos, isso, né? E ajuda bastante mesmo.
por causa desse motivo, que muitos clientes hoje estão tendo que parcelar uma parte da entrada, né? Muitos. Então, essa situação, não vai ter 2 parcelas, dá segurança para o construtor que está parcelando. Com certeza. E onera menos o cliente. Lembrando que é somente quem vai financiar pelo SBPE. Casa Verde e Amarela não está valendo aqui. Pelo menos aqui a notícia até agora, né? Até então, sim. E o que mais que ajudou também, teve uma redução na taxa de juros para rendas de 2001 até 2.400, se eu não me engano. Então, pessoas que tentaram financiar antes por 5 mil, 6 mil, até 10 mil, não fechavam. Aí quando você faz a simulação, está reduzindo prestação, baixando a entrada, então o cliente agora está ficando surpreso. Eu tenho 2 clientes que eu fechei por isso, pela mudança. Deu a mudança de taxa de juros, aumentou o subsídio, fechou. Então tem que ficar bem esperto para não perder a negociação. Então, Pedrinho, deixa a sua rede social, você sabe aí de cabeça, quantas que tem, deixa aí para a galera te seguir. Na verdade não é difícil não, porque são 2, nós ainda não somos sumidade igual você na rede social aí não. Mas fala aí. É o @Casa Imóveis. Casa Imóveis. E o @Pedro Casa Imóveis. Tá. Nos dois você coloca assuntos imobiliários? Nos 2 tem assuntos imobiliários. Então segue lá. Isso é no Instagram? No Instagram. E que tem o YouTube, Facebook, alguma coisa assim? Não. Twitter? Não, né? Depois, né? Depois, vai vir aí. É isso aí. Quer deixar uma mensagem, um agradecimento? Na verdade, agradecer, Danilo, a oportunidade de estar aqui. Sou seu fã, fique seguindo aí nas redes sociais. Nossa, é uma honra. Copiando um pouco. Ixi, todo mundo, é normal hoje. Tem uma frase, o cara fala em copiar. Esse dia eu copiei um corretor, ele falou alguma coisa. Que quem não copia, que não vai para frente, mas assim, copiar não é aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? Geralmente você pega e coloca do seu jeitinho. E é uma forma de mostrar também que eu sou admirador do trabalho, né? Se a gente tá olhando e tentando fazer igual, é porque a gente admira e dá valor. Então assim, obrigado mesmo pelo convite. Foi quando você me ligou, me mandou uma mensagem, foi uma satisfação que eu sempre fico acompanho seus podcasts, acompanho seus vídeos no TikTok. Eu fico muito feliz. E deixar uma mensagem para os nossos clientes para realmente tomar bastante cuidado na hora da compra do imóvel, né? Procurar os corretores aí, principalmente credenciado, porque para ser corretor tem que ser credenciado, né? A primeira coisa. E buscar, igual nas redes sociais, tem informação de todos aí. Para estar fazendo um negócio seguro, também, né? Fazer um negócio seguro, não cair em golpe, duvidar quando cria muita facilidade. É igual muito consórcio faz aí, né? Tem gente vendendo muita facilidade aí, então vamos tomar cuidado e procurar informação e indicação do seu corretor. Isso. As redes sociais aí, as minhas redes sociais é Danilo Gomes Imóveis, com 2 S no final. Danilo Gomes BRK, né? Esse aí tudo Instagram. Temos no YouTube Danilo Gomes Corretor de Imóveis, lá que eu posto vídeos imobiliários, tanto de imóveis como de dicas, novidades aí sobre financiamento. Credenciados Cast também tem o Instagram, quem quiser seguir aí, @credenciadoscast. Muito bom você seguir lá para acompanhar esse conteúdo. E no Spotify você pode seguir também o Credenciados Cast, né? Você dirigindo pode ouvir, lavando uma vazia, fazendo uma corrida. É muito bom, né? A gente criou isso para levar o conteúdo para o público, né? Sem precisar ficar na frente da telinha muitas vezes assistindo no YouTube, cheio de comercial, né? O Spotify é bom demais, facilitou a vida de muitas pessoas. Eu quero agradecer também, né? O que eu fiz o convite, você veio mesmo. Eu fico muito feliz porque eu já cheguei a convidar algumas pessoas e algumas pessoas, eu acho, por o Credenciado Cast ainda não ter status, né? A pessoa falou, fazer o que lá? Né? Eu penso que foi isso. Outros colocaram algumas desculpas, então eu penso assim, vamos ver a hora que chegar lá na frente, que a estrelinha estiver brilhando lá, 5 estrelas, que a pessoa... ele que vai pedir, né? Mas a gente vai escutar a pessoa, né, e vai entender também. Não, a pessoa perde a oportunidade de relacionamento, de parceria e de troca de conhecimentos, né? Então, é válido para todo mundo. E com certeza essa estrela vai brilhar. Deus abençoe. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço e fui. Tchau.
Ah, é bom demais.